Olá, então damos continuidade nessa nossa série nos temas, do universo, do temário de síntese de filosofia. Então, estamos agora no tema 4, filosofia da natureza. Então, vamos continuar fazendo como nós estávamos fazendo antes. Eu vou apresentar, passar tópico por tópico, do próprio temário, como não não de forma, de certa forma, resumida, por isso fica comprida, o vídeo do tema, mas, de certa forma, tento abarcar tudo, que tá nesse temário, por mais que muitas vezes o, o temário se mostra, como é que eu posso dizer, até usar uma palavra de um professor, meio que disse que o temário era esquizofrênico, assim, às vezes tinha umas coisas que assim, não fazia sentido, ou às vezes era acabava dando muita complexidade pro tema sem necessidade, né? Então, vamos tentar seguir assim, do mesmo modo, e claro que, para a própria apresentação da prova, eu vou depois fazer um vídeo sugerindo, dando algumas sugestões, algumas dicas, alguns conselhos para a própria hora da prova, tanto a hora da prova oral quanto a prova escrita, umas dicas de estudo também, mas será para um vídeo futuro. Então vamos continuar com nossa série dos temas. Então, filosofia da natureza. Então, primeiro tópico, filosofia da natureza. O que é a filosofia da natureza? Então, a filosofia da natureza é o conhecimento das primeiras causas e princípios do mundo material. Ou seja, ela busca uma compreensão profunda da natureza. Ela não se limita à descrição desses fenômenos naturais, como as ciências particulares fazem, mas ela quer chegar justamente à essência desses entes corpóreos. Então, o objeto, esse subjecto na filosofia da natureza, é um objeto material, é o conjunto, dos corpos materiais. Né? E, e o seu objeto formal é o ser dessas coisas, desses corpos materiais, corpóreos. Desses corpos corpóreos não, desse o ser dessas coisas corpóreas. Então, segundo ponto B, mestre da filosofia da natureza, ela vai partir, da experiência sensível, experiência concreta, comum a todos, né, essa experiência dos entes corpóreos, então vai chegar à causa e constituição destes. Então ela também parte e estuda as bases, implicações das teorias, próprias teorias científicas. É um pouco que estão envolvidas com essa questão da natureza. Se diferencia, da filosofia da ciência, mas que pegue um pouco ali, mas que às vezes ela acaba partindo, dessas teorias científicas e tenta fazer uma avaliação delas a partir dessa da própria filosofia da natureza com essa base perene, né? Então, vamos para o ente quanto, que é o primeiro tema, assim, dentro da filosofia da natureza, o que é justamente a quantidade, e a extensão e número, né? Que essa quantidade, que é uma propriedade, das coisas que vemos, ela é justamente a primeira coisa que a gente vê nas coisas, né? É a primeira propriedade que nós temos contato, a quantidade, né? É a primeira que, nós temos contato, então vai ser a partir dela que a gente vai ter as experiências das outras coisas, né? Então essa quantidade, por ser um gênero supremo, ela não ser um dos gêneros supremos, ela não pode ser definida, mas pode se dar uma quase definição, né? Que é enquanto a extraposição, ou aditividade, que é aquilo pelo qual uma coisa tem partes fora de outras partes.
né? E outra quase definição, né, que é mediante a divisibilidade, né, que nesse caso o quanto ou extenso é o que é divisível em partes integrantes, cada uma das quais é tal que pode existir uma unidade, pode existir como uma unidade designada e que subsiste por si. É meio difícil, mas essas são as duas quase definições, quanto à aditividade e a divisibilidade, né? Isso está no manual de filosofia da natureza, né? Filosofia do mundo, do Padre Filippo Selvage. Isto. Então, essa extensão, né, a quantidade, ela não é subsistente nessa propriedade, né, mas ela é uma propriedade da substância material, né? Ela, essa extensão ela vai se realizar no sujeito, né? E esse ente material não é pura extensão, né, como a gente vai ver depois. Então, uma quantidade, né, ela é uma pluralidade se é numerável e uma grandeza se é mensurável. Pluralidade é aquilo que se divide em partes não contínuas, ou seja, que não tem ligação. E grandeza é aquilo que é divisível em partes contínuas. Então, ou seja, vai crescendo, né? Se não me engano é isso. Entre as grandezas, então a gente tem longo, aquilo que é contínuo numa única extensão, né, delimitado pela linha. O largo, que é o contínuo em duas dimensões, delimitado pela superfície. E o profundo, que é contínuo em três dimensões, delimitado pelo corpo. Cada ente extenso possui delimitações, além das quais não existe, né? O corpo, a superfície no qual o limite do corpo é a superfície. Se passar disso, é isso. E o do. É isso mesmo. O limite da superfície é a linha, e o limite da linha é o ponto, né? Então, não, ainda não. Então, dentro da quantidade, a gente vai entrar também no tema da unidade, né? Que é o princípio e a medida do número, né? E o número, por sua vez, né, ela é a multiplicidade enquanto medida pela unidade, né? E a medida, né, essa medida, né, é a operação para conhecer a quantidade de uma coisa, né? Esse quanto, conhecer o quanto. Então, ainda quanto ao número, a gente pode distinguir o número como número numerante, ou seja, é aquele conceito abstrato, né, considerado, né, absolutamente, meramente matemático, né, que ele existe só na mente, né? Então vai ser o 2, o 3, a gente não vê ele caminhando assim, né, pela rua, nem brinca o meu professor, Padre Bruno, né, aquele que dá essa matéria, ele brinca, a gente não vê o 1, o 2 caminhando assim, né, pela rua. Mas, e existe um número numerado. Aí sim, a gente vê o numerável, né, que é essa realidade concreta, uma determinada multiplicidade mensurável por uma unidade. Então ele existe na realidade. Então uma casa, duas árvores, três patos e por diante. Então o infinito. Então o infinito é aquilo que não tem limites. Então nós temos três tipos de infinito, né? O atual, ou seja, algo que é infinito em ato, seja, pronto, ele é infinito em ato. O possível, aquilo que pode ser infinito totalmente, sem limites, mas não é atualmente. Ou seja, possível, não é atualmente. O potencial e o potencial, né? Que é aquilo que tende ao infinito, né, em seu processo de atualização, mas ele não é finito atualmente. Ou seja, ele caminha para o infinito,
mas ele não é finito agora, assim, não é infinito agora, porque acaba sendo principalmente se tratando dos entes materiais, uma contradição, né? Que é justamente uma coisa fechada, mas infinito sempre, mas é infinito, não tem limites, mas é fechado, fica uma coisa complicada, né? Justamente por ser ato é uma coisa fechada, né? Uma coisa pronta, perfeita. Então, isso e daí na matéria isso se complica. Então, o infinito material, né? Quanto à divisibilidade, um contínuo, isso quanto à divisibilidade, um contínuo ele é potencialmente divisível ad infinitum, ou seja, eu posso pegar um ente, um material e dividir ele infinitamente. Sempre ele, ele é divisível ad infinitum, né? Porém, cada divisão é sempre parcial, ou seja, sempre vai como que dividindo, 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 e nunca chega, né, nesse fim. É por isso que é ad infinitum, ou seja, é infinito, para o infinito, tende ao infinito. E quanto à aditividade, né, esse infinito sempre é possível aumentar a matéria de uma realidade, ou seja, sempre ela pode crescer, né? Então, sendo assim, o infinito material atual ele é impossível, né? Por isso requer uma realidade fechada, como eu disse antes, né, em ato, coisa que não se verifica, né, na, na materialidade. Então, o que é possível dentro dos entes materiais é um infinito potencial, ou seja, que tende ao infinito, mas não é infinito agora atualmente, não é só em potência. Então, a essência metafísica do ente quanto. Então, até o momento, né, analisamos a quantidade do ponto de vista matemático, e agora veremos seu estatuto metafísico, ou seja, enquanto ente, né? E a presença de partes no ente quanto no ente quanto o faz ser problemático, pois o ente, enquanto ente, é uno, enquanto as partes são múltiplas e reais como o todo, pois o tudo, pois o todo depende das partes e recebe a sua realidade a partir delas. Então, então tem acaba tendo essa confusão, né? Muitos próprios filósofos, né, da antiguidade, os naturalistas e Heráclito, Parmênides tiveram muita dificuldade com isso, né? E se tem, principalmente depois, né, a questão do movimento, mas como é que vai se dar isso, né? Essa questão, se é uno, se é múltiplo, nessa. Então, para resolver isso, né, é necessário distinguir entre partes essenciais ou constitutivas na ordem do ser, que são a potência, né, e as partes acidentais, integrantes na quantidade. Então, o ente, quanto na ordem do ser, ele é constituído por dois princípios realmente distintos, né, sua perfeição específica, que é o ato né, a sua forma, e a sua limitação, que é a potência e a matéria. Então, ou seja, o ente não é unívoco, como pensava Parmênides, mas sim análogo. Ele pode se dizer de muitas formas. Então, o ente quanto é e tende a ser. Tem uma forma que dá uma essência e a matéria que o limita, que o diferencia, né, dos outros entes. Então, o ente é uno em ato, mas divisível em potência. Então, passando para o próximo ponto, o ente móvel. Então, o movimento. Então, o movimento, depois da quantidade, ele vai ser a propriedade mais geral e fundamental do mundo físico, né? Então, ele depende de algo, né, dessa quantidade para existir, né? Então, isso, o movimento é evidente, né, assim, aos nossos sentidos. Então, tudo que é no mundo físico se move, né? Ou seja, passa de potência a ato. Então, o movimento vai ser justamente isso, essa passagem de potência a ato, né? O ente que muda de um estado ou modo de ser a outro. Então, no movimento estão presentes três elementos: né? Um sujeito que muda e que permanece, um ponto de partida, início, e um ponto de chegada, fim. Então, desse modo, né? Então, entendendo assim desse modo,
Um movimento é um trânsito, ou seja, ele é essa, como é que eu posso dizer, essa parte entre o início e o fim, né? Então é esse um movimento, né? Ele é um trânsito, uma passagem, né? Ele não é propriamente nem o começo nem o fim, né? Mas ele é esse movimento entre as duas coisas, essa passagem entre as duas coisas, entre o início e o fim. Então, existem dois tipos de movimento, né? O movimento imediato, né? Descontínuo, súbito, instantâneo, né? Se chama a metábole, né? É, que são movimentos em sentido amplo, né? O caso da mudança substancial, né? Mudança segundo a substância, né? De geração e corrupção. Temos um movimento imediato, ou seja, temporal, contínuo e sucessivo, que é a kínesis, né? Então, um movimento em sentido estrito mesmo, né? Principalmente aqui existe um ente móvel, né? Então, dentro dessa kínesis, nós vamos ter um movimento local, ou seja, mudança segundo lugar, movimento quantitativo, o aumento ou diminuição de quantidade, e o movimento qualitativo, ou seja, essa alteração segundo as quantidades. Então, dentro do antimóvel, temos também o espaço e o tempo. E isso. Então, o espaço e o tempo são as condições próprias da nossa experiência, né? Ou seja, esse conjunto de coisa, eventos. Então, esses são os parâmetros físicos e fundamentais em base aos quais define-se, né, o movimento. Então, não são noções, né, espontâneas, né, como extensão e movimento, mas conceitos mais elaborados e abstratos, né? Então, temos alguns tipos de espaço, né? O sensitivo, né, o conjunto dos objetos percebidos, o matemático, por extensão considerada em si mesma, o imaginativo, né, que é análogo ao espaço sensitivo, que é o plano de fundo da imaginação, né? O absoluto é concebido como uma realidade extensa, homogênea, infinita, subsistente, vazia, independente, independente dos corpos particulares, né? Mas é capaz de recebê-los e contê-los, como que um espaço vazio no qual todas as coisas estão inseridas, né? Que é independente desses corpos particulares. O físico, que é uma grandeza mensurável do qual se utiliza a ciência física, né, como um dos parâmetros fundamentais para estabelecer a posição e o movimento dos corpos. Então, passando para o tempo. Então, o tempo, né, é uma noção mais imediata e simples, né, que é a noção de espaço, né? Possui um uso mais uniforme, né, mas ainda assim suscita algumas questões filosóficas, né? Então, temos igualmente alguns tipos de tempo, né? O sensorial, no qual percebemos a duração e a relação de simultaneidade ou sucessão entre diversas sensações, presente, passado e futura. Psíquico, que é constituído pelo fluxo contínuo das sensações passadas, presentes e futuras, percebidas e unificadas, né, na nossa consciência. O físico, que é constituído pelo fluxo objetivo e contínuo de movimentos, né, e eventos no mundo real. O absoluto, que é parecido também, né, com o espaço, é que é concebido como absoluto, concebido como um fluxo contínuo independente dos eventos particulares e que antecede a esses, como uma espécie de substrato desses eventos transcorridos em modo homogêneo e indefinido, parte de um passado infinito e se encaminha a um futuro infinito. Ente de razão não perceptível na realidade, né? Ou seja, é parecido, né, com o tempo, tempo infinito, né? Análogo a esse tempo infinito, perdão, espaço infinito não, absoluto, que como que uma realidade no qual contém essas coisas, né? Contém quais coisas acontecem e que contém essas coisas. E quais coisas são e acontecem. Isso. Então, o tempo para Aristóteles é a medida do movimento segundo o antes e o depois. Está na Física, livro 4.
In latim, tempus est mensura motus secundum prius et posterius. Então, o tempo é somente o número, né, ou a medida do movimento segundo a sucessão das partes anteriores e posteriores, né? Por isso, ele é único e homogêneo, né? Enquanto o movimento não é assim. Então, a medida é homogênea, a medida é homogênea a respeito aos objetos medidos. Então, vamos para o terceiro ponto, que é a realidade desse espaço-tempo. Então, o espaço-tempo não são absolutos, não, quer dizer, perdão, os espaços-tempo absolutos não são observáveis. Então, portanto, eles não têm nenhum valor científico, né, como acreditava Newton e Kant, propriamente Kant também. Eles são entes ideais, né? Então, porém, também não são subjetivos, né, como pensavam alguns autores, mas são conceitos abstratos tomados da experiência comum. São propriedades reais das coisas reais, né? O espaço-tempo. Então, é necessário, porém, distinguir aquilo que se conhece, o objetivo, e o modo como se conhece, o subjetivo, né? Então, o espaço-tempo físicos são reais, né? São subjetivos, né? Como não estão no sujeito, como acreditava Kant, mas estão nas coisas, como acredita Aristóteles e São Tomás de Aquino. Então, o espaço físico é constituído pelo conjunto dos corpos extensos e o tempo físico é constituído pelo conjunto dos movimentos reais dos entes materiais. Então, esse espaço físico, espaço e tempo físico são, como posso dizer, realmente estão presentes ali, né? São propriamente realidade. Não que, como é que eu posso dizer, o espaço, não que o tempo e o espaço subjetivos não existam, mas o espaço e tempo físico, eles são esses reais objetivos, né? Então, realidade de espaço, relatividade de espaço-tempo. Então, o espaço e o tempo, né, enquanto medidas, eles implicam relações. Então, essas relações elas podem ser absolutas ou relativas, né? Existe então esse problema, né, estabelecer um ponto de referência para um ponto de referência para estabelecer relações de medida. Então, tem essa necessidade de ter um ponto de referência absoluto para medir, né? No caso, o tempo foi hoje de geocentrismo, heliocentrismo, espaço, tempo, os astros e agora a velocidade da luz. Então, com a relatividade de Einstein, né, então podemos ver que o espaço e o tempo são características das coisas, né? O espaço e o tempo não são absolutos, mas as relações espaciais e temporais se fundam na extensão e movimento dos corpos. E podemos ver também que não existe um tempo único, né, absoluto, mas as relações espaço-temporais são relativas aos diversos sistemas. Então, próximo ponto, as qualidades do mundo físico. Então, primeiro, uma definição de qualidade. A qualidade é o ato acidental intrínseco que determina a substância em relação à sua forma. Então, ela faz parte, né, das categorias de Aristóteles, né, é a terceira categoria, né? Então, temos o mecanicismo, né, que é o pontuado do temário, que vai defender que a inteligibilidade do mundo é reduzido ao seu aspecto mecânico, ou seja, só existe movimento e extensão, se não me engano é isso. E esses fenômenos seriam explicados apenas com base em movimentos locais de corpúsculos extensos, né? Então, relação da quantidade em detrimento das qualidades, né? Identificando a matéria com extensão. Então, o mundo seria um plenum contínuo, né? Com partículas ocupando toda a sua extensão, interagindo para provocar os deslocamentos através do choque entre elas. Então, isso vai definir Descartes. Então, essa relação entre qualidade e quantidade, né? Enquanto né, o mecanicismo vai negar essa quantidade, né?
não tanto acho que negar, mas não dá muita importância para ela, assim, porque que simplesmente existe essa quantidade de movimentos. Então, essa relação, né, vamos dizer, uma relação verdadeira, né, entre a quantidade e a qualidade. Então, no mundo físico, essas duas são inseparáveis, né? É através da qualidade que nós podemos ver, né, a quantidade, e só a quantidade, então só com essa quantidade separada da qualidade, não só no mundo matemático, né? Essa qualidade ela vai determinar a forma, ou seja, ela determina, ou seja, forma, né, a quantidade. E na qualidade ela pode ser quantificada, né? Então ambas, tanto a qualidade quanto a quantidade, dependem uma da outra. Então a realidade de qualidades sensíveis, então numa concepção realista não seria necessário, né, provar a realidade das qualidades, perdão, do mundo físico, mas né, a experiência humana ela capta a evidência da realidade doente composta de substância e acidentes, então alguns dos quais são do gênero qualidade. Então o mecanicismo, porém, ele reduz tudo à quantidade, deixando as qualidades como concepções do sujeito, ou no melhor dos casos, como componentes apenas temporais da realidade. Porém, as realidades fossem só impressões subjetivas, se as qualidades fossem só impressões sensíveis, subjetivas, elas não revelariam igualmente a todos os sujeitos cognoscentes a quantidade e movimento de algo, que são sujeitos a cálculos e medições comprovadas matematicamente, né? Então, antes de ir para esse ponto, eu tomar uma aguinha. Então, as qualidades da ciência física. A ciência, né, de modo geral, superando essa concepção mecanicista, ela admite a existência das qualidades no mundo real, né? Um exemplo disso é a velocidade, né, que não é quantidade, por mais que possa ser medida, né? Uma qualidade do ente físico, né, que adquire uma perfeição e pode ser medida de acordo com mais ou menos, né? Podemos ver também a quantidade na energia, nos campos de força, na massa, nas relações espaço-temporais, nas partículas elementares, etc. Então, próximo ponto, a causalidade e as leis da natureza. Então, então, primeiro ponto, noções e tipos de causalidade. Então, a causa, ela é um princípio, não é uma definição de causa, né? É um princípio que influi no ser de alguma coisa ou de que depende, uh, isso, que influi no ser de alguma coisa ou de que depende o ser da coisa ou do acontecimento ou de um fenômeno. Isso está no livro Filosofia do Mundo, professor Padre Felipe Selvagem. Então, todas as causas são princípios, né? Mas nem todos os princípios são causas. Então, o princípio, por sua vez, é aquilo que algo depende no ser, no conhecer ou no dizer. Então, há dois tipos de causalidade. As intrínsecas, a material e a formal, e as extrínsecas, a eficiente e a final. Então, são quatro causas, né? Isso segundo Aristóteles. Próximo ponto, a negação e afirmação da causalidade na natureza. Então, há várias correntes, né, que negaram a causalidade, né? Entre elas podemos citar os racionalistas, né, no qual não há uma dependência no ser, pois tudo é quantidade, apenas tudo é quantidade, apenas se diminui e aumenta a matéria, né? Só a causalidade do movimento local. É isso que os racionalistas vão defender. Temos os empiristas também, que defendem que nós não percebemos, né, a causalidade pelos sentidos, então logo ela não existe. Os kantianos,
né, que a causalidade não está nas coisas, mas no sujeito, e os positivistas, né, que é apenas uma sucessão de fenômenos. Apesar, né, de não termos experiência direta, né, com a causalidade, nós vemos que as coisas possuem causas, né, que não são somente sucessões de fenômenos, né. É uma exigência da nossa razão, né, ela está sempre em busca dessas causas. Então a própria ciência se baseia na causalidade, né, como algo real, porque senão não faria sentido fazer ter essas teorias científicas que fazem previsões e conseguem conhecer as coisas com base justamente na constância, né, da relação entre as coisas, né, se não existisse isso, não teria como ter ciência, né, seria tudo caos e não há causa para nada, só não há uma lei, né, das coisas, que é o próximo passo, o próximo ponto. Então, o conceito de lei no sentido amplo e lei física. Então, a lei é um ditame da razão prática, né, da razão unida à vontade, em vista do bem. A, a lei física, né, ela não é outra coisa que a relação regular e constante entre os fenômenos naturais, né, ou a ordem dos acontecimentos, né, que não acontecem caoticamente, ao acaso, ou de maneira caprichosa, mas sempre da mesma maneira, como se fossem regulados por uma regra ou uma lei determinada. Então, há tipos de lei física, né, a dinâmica, a estática e a probabilística. Então, temos a negação então, das leis, né, que vai dizer que todos têm como todos que negam, né, essa lei física têm como fundamento da realidade o acaso, né, como Demócrito e Epicuro. Né. Kant vai negar, né, um pouco as leis físicas, não, quer dizer, não vai negar somente as leis físicas, mas nega a possibilidade da sua apreensão. Então, o valor ontológico dessas leis. Então, as leis físicas elas terão um valor ontológico na medida em que manifestam um modo determinado da natureza agir, né? Então, respeito à determinação da natureza em agir de certo modo pode ser provado de dois modos. Então, no processo indutivo experimental, pode saber que a natureza sempre se comporta de modo idêntico em condições idênticas, né? Então, por redução ao absurdo, então se o agente natural não fosse determinado a produzir um determinado efeito, todos os efeitos seriam diferentes. Mas o que é indiferente não poderia produzir um de preferência, pois são todos indiferentes, e portanto não produziria nenhum. Então o agente não poderia agir se não fosse determinado a uma ação determinada, com um efeito determinado e sempre do mesmo modo. Então, passando para o próximo ponto, determinismo e indeterminismo. Então, o determinismo é a postura exagerada da física clássica, né, onde o espaço e tempo são absolutos, né? Onde espaço e tempo são absolutos, que afirma que o agente sempre atua de modo absoluto. Então, e o indeterminismo, né, que ganha força, né, com o princípio de indeterminação do Heisenberg, no qual é impossível, não só praticamente, mas até em linha de princípio, obter simultaneamente todas as medidas necessárias para determinar a posição e o estado de movimento de uma partícula dentro de uma margem de incerteza menor do que um quantum de reação Planck. Essa é a lei, a indeterminação de Heisenberg, né, princípio de indeterminação. Então isso levou alguns autores a negar a possibilidade de estabelecer teorias científicas válidas, levando a um relativismo, né? Então temos o determinismo, né, que é essa postura exagerada, e o indeterminismo que pode ter efeitos positivos, mas também negativos, né, que é o relativismo. Mas, né, como uma avaliação, né, desse indeterminismo quântico, nós vemos que ele não fere o princípio de causalidade,
né? Mas ele afirma a afabilidade das causas materiais, né? Decorrente da natureza mesmo da matéria, sujeita a diversas causas e condicionamentos. Então, nós vamos para o último ponto, que é a substância material e ilemorfismo. Então, existência e conhecimento da substância. Podemos constatar, né, a existência da substância na mudança acidental, né, na qual, para haver alguma mudança, há necessidade de ter algo que permaneça, né, que subsista. Então, a substância, por sua vez, é o essencial, o central da realidade, né, o que subsiste nas mudanças acidentais, o quid, né, principal da coisa, o substrato, substare, dos acidentes. Né. Isso está no Manual de Filosofia Esquemática do professor. Como é o nome dele? Esqueci. Ives Gandra Martins Filho. Então temos o conhecimento da substância através dos acidentes, qualidades e propriedades do corpo. Porém, captamos ela pela inteligência. Então ela é sensível per attides, assim, de forma imediata e não por raciocínios. Conhecimento da substância. Segundo esse mesmo manual. Então, próximo ponto, distinção entre substâncias e acidentes. Então, há uma unidade nesse composto, nessa substância acidente, porém não são realmente distintos. Porém são realmente distintos, né, podendo alguns acidentes mudarem sem mudar a substância. Então, contudo, né, a substância não é mero acúmulo de acidentes, pois é o sujeito que muda nas substâncias acidentais, né? É o sujeito que muda de cor, que fala, que atua. Então, os acidentes não agem, né? Os acidentes eles não agem independentemente da substância. Não tem como que uma vida própria. Eles dependem da substância. Então, a essência física e metafísica da substância material, multiplicidade numérica da substância material. Então, o problema da multiplicidade numérica da substância material, então, ela já vem de muito tempo, né? Desde os pré-socráticos. Mas podemos dar uma resposta baseada no bom senso. Em nossa experiência humana, vemos que as coisas não são uma só. Cada uma possui a sua individualidade. Mesmo no nível mais atômico, vemos a individualidade dos átomos, que por mais que sejam iguais a outros, cada um é um. Mesmo a nossa percepção de eu é separada do resto do mundo. Eu não sou o mundo. Né? Então, o segundo ponto, então a ciência moderna, transformações de substâncias da matéria. Então, a ciência moderna e contemporânea, ela reduz a transformação substancial em algo semelhante ao esquema pré-socrático, né? Todas as mudanças reduzem agregação e desagregação de matéria. Porém, Aristóteles ele afirma que existe uma verdadeira transformação substancial na matéria, não em sentido absoluto, do não ser ao ser. Então, vamos para o ilemorfismo, né? Então, para que Aristóteles, né, vai usar para explicar, né, a transformação substancial, né? Então, Aristóteles, né, desenvolveu essa doutrina do ilemorfismo, né, no qual a substância material ela é composta de dois princípios metafísicos: a matéria-prima e a forma substancial. Na mudança substancial, algo deve permanecer desse algo, então esse algo é a matéria-prima. Né? Um princípio de ser indeterminado, mas determinável, que será informado por uma forma substancial ulterior. Né? Quem imprime essa forma na matéria deve já estar em ato, né? Pois do nada, nada vem. Então a substância vai agir conforme a forma que recebeu, pois o agir segue o ser. Em latim, agere sequitur esse. Então, matéria-prima e forma substancial. Então, breves definições, e com isso encerramos o nosso tema. Então, matéria-prima é o sujeito primeiro do ente corpóreo, princípio essencial, do qual é gerado, a partir do qual é gerado, sendo intrínseco à coisa gerada. Então, é potência pura, completamente indeterminada.
vai nos dizer o material, o manual do professor Ives Gandra. Então, ela é pura capacidade receptiva, né, matéria-prima. E a forma substancial, por sua vez, né, então ela é o princípio intrínseco do ser corpóreo, pelo qual este tem um determinado modo de ser, um modo de ser substancial. Então, é o princípio especificante, perdão, é um princípio especificamente determinativo, especificante determinativo do ser dos entes. Coloca cada ente dentro de uma espécie, né? Ou seja, uma essência comum a vários entes. Então, com isso terminamos, né, o nosso tema 4, filosofia da natureza. Espero que tenham gostado. Né? Deixem seu like, comentem alguma coisa, talvez que não gostaram, uma sugestão, perdão os cachorros, se escutaram, uma sugestão para um próximo vídeo, uma coisa assim, dicas de exposição. Sei que aqui eu um pouco, muitas vezes mais leio, né, do que realmente explico, digamos assim, né, pelas minhas próprias palavras, mas é o que eu coloquei no meu temário, né? Então fica um pouco maçante mesmo às vezes, né? Mas então seria isso. Então até o próximo tema. O próximo tema será de metafísica, né? Então ente enquanto ente e suas propriedades, né? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.